Me diz uma coisa, gente. Você sabia que hoje é o Dia Mundial do Coração? E para a gente falar sobre isso, convidamos um dos cardiologistas mais renomados do Brasil, o Dr. Roberto Calil Filho, que tem, inclusive, presidentes da República entre seus pacientes. Por isso, eu vou caminhando para chegar perto aqui do Dr. Roberto. Tudo bom, doutor? Tudo bem, você? Prazer Tudo estar aqui. ótimo. Vou deixar aqui a minha colinha, doutor, para a gente não se enrolar nas perguntas. Doutor, vamos falar um pouco sobre o coração, né? Como podemos garantir a saúde desse órgão tão importante? E quando os problemas ainda estão nos estágios iniciais, há sinais que a gente pode procurar? Sim, primeira coisa é a prevenção. Para você ter uma ideia, mais de 10 milhões de pessoas, ou quase 20 milhões de pessoas por ano morrem no mundo pelas chamadas doenças cardiovasculares, que é o que? O infarto e o acidente vascular cerebral. Grande parte dessas mortes poderiam ser evitadas por prevenção. Então, a sua pergunta. Primeiro é prevenção. Se sabe quais são os fatores de risco para diminuir a incidência ou aumentar a incidência de infarto. Se você se cuida, você diminui a incidência de você infartar, obviamente. Então, hipertensão arterial, o colesterol alto, o diabetes, o sedentarismo, o tabagismo, são causas ou situações que aumentam o risco da pessoa infartar. Então, a prevenção, sua pergunta, é fundamental para você reduzir a chance de você ter um infarto. Agora, sintomas, que é outra sua pergunta. Como é que a gente sabe que está infartando, por exemplo? É uma doença muito traiçoeira. Porque normalmente se fala uma dor no peito, mas muitas vezes o clássico é um aperto no peito, parece que você tem uma pata de elefante aqui pisando no peito, caminhando para o pescoço ou para o braço esquerdo, suando frio, que é uma situação bem que a pessoa se sente muito mal. Mas muitas vezes o sintoma é muito inespecífico. É uma dor de estômago que você acha que comeu alguma coisa que não te fez bem, mas pode ser prenúncio aí de uma obstrução grave na artéria do coração. A mensagem é assim: nós conhecemos nosso corpo. Sentiu alguma coisa estranha, começou com uma dor estranha que você nunca teve. Falei da dor de estômago, por exemplo, nessa região. A gente conhece, quem tem gastrite e essas coisas de estômago. Esofagite, como é sempre meu tem. caso, já conhece. Sempre tem. Agora, você nunca teve, começa com uma dor estranha, procura atendimento médico, procura uma unidade de saúde, porque isso é fundamental. Se você estiver tendo um infarto, por exemplo, quanto antes iniciar o tratamento, evidentemente a chance de sobrevida e de menores sequelas serão muito importantes. Mas o principal é a prevenção, né? E um dos temas que eu sempre bato é o tabagismo. Algumas causas a gente pode sim abolir da nossa vida. O cigarro, por exemplo, tanto o cigarro convencional como o chamado cigarro eletrônico, que não é legalizado no país, mas as pessoas usam. Perfeitamente. Eu ia até te perguntar, doutor, porque o cigarro eletrônico ele é a gente pode dizer, uma febre triste entre os jovens, né? É uma febre triste entre os jovens. E a febre que as pessoas acham que não faz mal. Faz mal sim. Então, tanto é que é proibido no país. A Anvisa proibiu, inclusive, porque faz mal. Sabidamente faz mal. Então, não há diferença entre você fumar o cigarro convencional e o eletrônico, né? Então, faz muito mal para a saúde. O grande problema que você falou é uma febre. E nós tivemos, nas últimas décadas, redução do número de fumantes do país, em porcentagem da população. Isso é uma vitória para nós. E nós corremos o risco agora, com o cigarro eletrônico, das pessoas ficarem viciadas, porque vicia igual ao outro, e voltar para o cigarro convencional depois. Então, quer dizer, esse é um problema sério de saúde pública que as pessoas precisam se conscientizar e vocês ajudam muito nessa divulgação. Cigarro eletrônico faz tão mal quanto o cigarro convencional, então não use. Perfeito. Doutor, eu tenho 36 anos e aí eu já estou naquela fase que eu quero perguntar: quais os exames que eu devo colocar na minha rotina e se eu já estou na idade de começar a acompanhar a saúde do coração? Então, isso é muito individualizado, porque, por exemplo, se você tem, é uma doença hereditária, então se você tem seu pai que infartou, seu irmão que infartou, seu avô que infartou, você com 36 anos tem que começar assim uma avaliação clínica, o nível de colesterol, alguns outros exames que o seu médico vai te pedir. Obviamente, se você tem uma hipertensão arterial, se você é um diabético, então não tem idade. Quanto antes você começar uma avaliação do nível de colesterol e alguns outros exames para você ter uma melhor saúde do coração, é importante. Então, de novo, os fatores de risco. Hipertensão arterial, se eu sou hipertenso, eu tenho que me cuidar mais, começar uma avaliação antes. Se você fuma, se você tem diabetes, se você tem colesterol alto. Então, depende muito dos seus fatores de risco. Perfeito.
Outra coisa que sempre se fala é o exercício físico, né? É quase que um mantra. Faça exercício físico para prevenir diversas doenças. Existe um debate. São 10 mil passos, 30 minutos por dia. Qual a quantidade ideal de exercício físico e o que a gente tem que entender como exercício físico? Que não é só ir para academia, puxar ferro. Então. O que tem além desse universo? Primeira coisa, os grandes cientistas e mestres da medicina antigos falam que sua saúde está nos seus pés. Então, importante exercício. O exercício físico não só reduz a doença cardiovascular, como outros tipos de doença. Então, ele é fundamental para, inclusive, melhorar a sua qualidade de vida e melhorar a sua sobrevida. Que tipo de exercício? A Sociedade Americana Brasileira de Cardiologia, por exemplo, o que elas recomendam? Se você caminhar 30 minutos, 5 vezes por semana, você já está fazendo bem à saúde do coração, com musculação leve. Então, você não precisa ficar numa academia 3 horas para você achar que está protegendo seu coração. Não, a prevenção são coisas mais simples de fazer. Né? Então, uma simples caminhada, obviamente, se você puder fazer uma quantidade de exercício maior, ótimo, mas o mínimo é caminhar meia hora por dia em passos normais e com uma musculação leve. Agora, claro que qualquer exercício que você faça é bem-vindo, né? Porque você simplesmente vai estar se prevenindo. E outra coisa importante é você falar, porque sempre é uma justificativa para não fazer exercício. Então, eu não tenho tempo para ir na academia. Claro, é saudável ter uma rotina de ir na academia? É saudável, porque você se obriga a ir, né? Mas não precisa. Você tem que fazer sua rotina. Aí as pessoas falam, puxa, eu não faço exercício porque de manhã não dá. E eu só posso à noite. Não tem horário. Então, faça exercício a hora que for, mas faça exercício. Então, não tenha desculpa. Eu só posso na hora do almoço. Quando você puder, faça exercício. Depois eu pergunto para os pacientes, eu não tenho tempo para fazer exercício. Sei. Quantas, reuniões você tem por dia agendadas? 10. Então, desmarque uma e agende exercício. É questão de se educar. Doutor, o senhor tem no seu rol de pacientes nomes conhecidos da política brasileira. Entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está numa disputa eleitoral. E recentemente houve um ataque de um outro candidato ao Lula falando da saúde dele. Saúde do presidente, claro, respeitando toda a confidencialidade entre o médico e o paciente. A gente pode confiar que a saúde do ex-presidente está em dia, ele está bem? Veja, isso é permitido pelo próprio paciente. A última avaliação clínica que ele fez no Hospital Sírio-Libanês foi em março deste ano. E tem um boletim médico, tá? Está lá no site. Então, a saúde do presidente é uma saúde muito boa. O presidente é uma pessoa, evidentemente, que faz exercício. Inclusive compartilha nas redes sociais. Né? Isso, né? Que não fuma. Né? E o presidente tem uma saúde, sim, compatível com disputar qualquer eleição. Importante. Bom, Roberto, para a gente finalizar, eu fiquei sabendo que hoje é a inauguração de um novo centro de cardiologia do Hospital Sírio-Libanês aqui em Brasília. Se você explicasse um pouquinho para esse projeto, para a gente, como isso vai melhorar o atendimento aqui na cidade. Então, o Hospital Sírio-Libanês, nós temos o hospital há alguns anos aqui em Brasília, mas nós temos um centro de cardiologia no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, que é voltado para prevenção, para tratamentos, né, de qualquer complexidade. E nós estamos trazendo, quer dizer, a expansão do Centro de Cardiologia de São Paulo, o primeiro passo foi Brasília. Então, isso significa a primeira expansão do Centro de Cardiologia de São Paulo é a inauguração do Centro de Cardiologia no Hospital Sírio-Libanês em Brasília, onde será a estrutura para fazer avaliação clínica e desde avaliação clínica de rotina até, obviamente, tratamentos de doenças cardíacas mais complexas. Excelente, ótima notícia. Doutor Roberto, ele quase chamou o senhor de candidato, mas o senhor não é candidato, o senhor é o nosso doutor cardiologista. Muito obrigado, obrigado por ter vindo aqui ao Metrópole. Obrigado, um abraço.